TV Estadão e o Grupo Estado, recebem a advogada Maristela Basso, livre-docente em Direito Internacional da Universidade de São Paulo, que analisa comigo e com meu colega jornalista Roberto Lameirinhas, editor de Internacional, o incidente diplomático entre Brasil e Bolívia, que culminou com a saída do ministro das Relações Exteriores brasileiro, Antônio Patriota, substituído por Luiz Alberto Figueiredo, que é o embaixador do Brasil, o representante do Brasil na ONU, e que troca de posição com o Patriota. O Patriota assume essa função e ele vem para cá e se transforma no chanceler. Há quem diga que isso também comportou uma acomodação política, porque o relacionamento da presidente Dilma Rousseff com o seu chanceler já não era lá grande coisa. Então foi uma boa oportunidade para fazer essa troca e acomodar também uma situação na política interna. Doutora Maristela, boa noite, muito obrigado pela sua presença. O que a senhora acha desse incidente? Qual é a sua opinião pessoal do conjunto da obra? Eu acho que a Bolívia não merecia ter derrubado, o caso com a Bolívia não merecia ter derrubado o Patriota, ou seja, o Patriota não merecia ter saído por conta de uma relação com um país que nem é tão importante para nós, né? Certamente nós somos muito mais importantes para a Bolívia do que a Bolívia é para o Brasil. Então, derrubar um ministro da envergadura do Patriota por um assunto Bolívia, me parece, e nesse caso específico, né, o Brasil já havia concedido o asilo, era preciso tirar essa pessoa de lá por razões humanitárias. Então, não me parece justificável que ele tenha caído por tão pouco. Doutora Maristela, como é que a senhora vê especificamente a operação em si? A senhora avalia que ela era necessária para que se retirasse o senador Roger Pinto da embaixada? Esse tipo de operação acontece todo dia nas embaixadas. Pode não acontecer todo dia, mas dia sim, dia não, numa embaixada no mundo, alguém está saindo num porta-mala à noite, em direção a um aeroporto, a um heliponto, a uma estrada onde possa cruzar a fronteira e encontrar proteção política no outro país. Então, as embaixadas, os consulados, conhecem muito bem essas operações e elas são feitas sem que a gente saiba. Mesmo as embaixadas brasileiras já fizeram isso várias vezes no exterior. Então, essa não é a primeira vez, mas tomou a repercussão que tomou, porque esse senador estava já há tanto tempo protegido na embaixada brasileira. 450 dias. 450, quer dizer, um ano e meio praticamente. E o diplomata brasileiro que cuidou da inteligência, né, e da operação de retirada, veio a público e disse: retirei por razões humanitárias, o meu governo não estava trabalhando para que isso acontecesse, o trabalho estava muito longo e por razões de salvar a vida dessa pessoa, eu fiz o que eu fiz e arrisquei até mesmo a minha carreira, o meu cargo público. Então ficou o caso famoso, mas isso é comum acontecer para salvar as pessoas. É comum de retirar alguém de uma embaixada assim na clandestinidade, na noite, no escuro, num túnel. Isso às vezes acontece sim. Não poderia estar havendo, doutora Maristela, não poderia haver nesse episódio todo um comprometimento acobertado entre as duas chancelarias? Sem dúvida, eu não vejo como ele possa ter saído o senador, porque são muitos quilômetros de estrada, né? E o próprio diplomata Saboia disse: olha, a gente começou a rezar e da nossa reza multiplicamos a gasolina. Ora, isso não acontece. Né? E ele passou por quantas? Bastante fé. Por quantos postos? 5 postos de controle em 1.600 quilômetros. A estrada, a Bolívia é um país absolutamente militarizado, né? Eu acompanhei no caso dos corintianos, dos brasileiros que estavam presos. É um país militarizado, a Polícia Armada está na rua, a gente não consegue se movimentar de forma livre como num país democrático. Então lá seria muito difícil que o diplomata brasileiro, Eduardo Saboia, não contasse
com a participação de outras personalidades que tenham ajudado nessa fuga. E aí deve ter contado com muitas, não só em território boliviano, mas ao cruzar a fronteira do Brasil, provavelmente ele tinha ali não só o exército, parte do exército, ou polícia militar local, ele tinha quem o ajudasse. Ele, evidentemente, não fez essa operação sozinho. A senhora conhece bem o diplomata Saboia, Eduardo Saboia? Sim, sim, nós nos conhecemos no caso dos corintianos. E que tal? É um perfil, ele é ousado? É um perfil de, digamos, sim, um diplomata sim. moderno? Sim, ele é um diplomata que... Não ortodoxo? Não, ele vive o conflito entre as ordens que ele recebe e por que ele recebe aquele tipo de ordem e o que era o correto fazer naquele momento. Então, ele já vinha sofrendo esse conflito naquele momento em que nós lutávamos para tirar os brasileiros da prisão e ele recebia ordens do governo brasileiro de que segurasse a operação e que detivesse os rapazes lá por mais tempo. E ele, então, sofria entre a ordem que vinha de cima e o que ele achava que deveria ser feito. Mas ele teve uma participação muito importante, não só levando assistência para os rapazes, mas estando presente, lutando por eles. E no momento da liberdade dos brasileiros, ele estava lá e carregou eles de volta. Então, ele é uma pessoa, um profissional dedicado. Doutora Marcela, a senhora... acha que, no caso específico do senador Roger Pinto, que tinha conseguido um asilo diplomático para permanecer na embaixada sob a custódia ou sob a proteção do Estado brasileiro, do governo brasileiro. Agora que o senador já está em território brasileiro, tendo saído da Bolívia sem um registro oficial de saída, existe alguma possibilidade de que esse asilo seja revogado ou tornado inválido? Bom, tudo é possível, né? Desde o caso Cesare Battisti, nós vimos que as regras constitucionais sobre extradição e como a extradição é concedida ou não, elas se alteraram um pouco, ou seja, deixou de ser da absoluta competência do órgão que julga se a pessoa fica refugiada no Brasil ou não, e depois o recurso ao Supremo Tribunal Federal, entrou a mão pesada do chefe de Estado, do presidente ou da presidenta na decisão dessas questões. Então, provavelmente, pode acontecer sim do presidente Evo Morales pedir que a nossa presidente revogue e ela o faça por proximidade ideológica, por simpatia a esse presidente. Mas essa revogação é muito difícil de acontecer se a gente examinar a lei corretamente, porque tanto não significa, não tem diferença se a concessão do asilo foi feita lá ou aqui. E a maneira como ele foi transportado para cá. Né? Ele poderia ter vindo correndo, atravessado a fronteira sem nenhum documento e ter pedido, é a mesma coisa. O que importa é salvar a vida de alguém que se diz perseguido e que tem provas, indícios e demonstrações de que sua vida corre risco. Então, receber essa pessoa é o que manda o direito internacional humanitário. Né? Então, revogar não seria uma atitude, não valeria a pena, né? Essa disputa entre Brasil e Bolívia realmente tomou uma proporção que não deveria, porque é um caso que cairia no esquecimento muito facilmente. A questão é por que é tão importante esse senador para Evo Morales, porque ele quer tanto de volta e fazer esse julgamento, essa punição, essa vingança a qualquer maneira. Mas existem relatos de que o próprio governo boliviano já tinha feito uma proposta... Uma insinuação. Né? Uma insinuação para que se retirasse o senador exatamente da forma que foi feito há alguns meses atrás. Né? Alguns meses atrás o governo boliviano já teria feito essa proposta para que se retirasse o senador de lá, que seria uma saída política que isentaria o governo boliviano de ter de conceder o salvo-conduto para que o senador viesse ao Brasil. A presidente Dilma Rousseff teria
rejeitado essa proposta, levando em conta exatamente os riscos de uma viagem por terra por 1.600 quilômetros para que chegasse aqui. E essa negativa ou essa rejeição da presidente teria exatamente levado o governo ou a presidente a demitir o chanceler Antônio Patriota. Então, a senhora acha factível que tivesse partido do próprio governo boliviano uma solução política para que se retirasse o senador de lá? Sem dúvida, pode ter acontecido e seria para Evo Morales, dentro da sua estrutura principiológica, correto. Eu não concedi o salvo-conduto para tirar esse homem daqui, mas ele foi retirado na calada da noite por atitude de um diplomata brasileiro que sequer estava autorizado pela presidente. Todos ficariam muito bem, né? Mas cairiam dois, quer dizer, dois seriam considerados os bodes expiatórios. Um Saboia, mas que não é demitido porque vai ser investigado por meio de um inquérito administrativo, e o Patriota, que acabou perdendo o cargo para o qual ele estava. Por outro lado, nós podemos também pensar que foi uma encenação, né? Também do nosso governo, que, sabendo da operação, quando ela aconteceu, disse, bom, eu não sabia e, portanto, tanto não sabia que estou demitindo o meu ministro das Relações Exteriores, que deveria ter controle sobre os diplomatas que estão pelo mundo, e demonstrou não ter, então ele sai. Talvez aí um acerto de contas governamental, das intrigas palacianas, entre a presidente e o ministro Patriota, que não merecia sair por essa razão, né? Na verdade, o que a gente percebe é que o ministro foi ele caiu para cima. É claro. Porque foi para uma posição internacional de grande destaque, substituindo um diplomata que é conhecido internacionalmente pela sua capacidade como negociador hábil, duro, e que transita com grande facilidade numa pauta que é muito desconfortável, que é a da conciliação, se é que é possível usar essa expressão, na mesma frase, entre desenvolvimento e meio ambiente. E ele, no entanto, conseguiu, por exemplo, tirar do fiasco a Rio+20. Bom, isso talvez tenha sido todo um arranjo também, então você não castiga, mas você premia, né? Então parece aos olhos de todos que você demitiu o seu chanceler, mas na verdade você não demitiu, você o promoveu, porque a ONU é o melhor lugar para se estar no sistema multilateral. Você pode estar em embaixadas, né? Mas num sistema multilateral é só a ONU, e a ONU chega a ser mais importante do que a OMC. E a gente não pode esquecer que ir para a ONU na verdade, um prêmio, né? E que no trabalho de Patriota ele deixa a chancelaria tendo feito o secretário-geral da OMC. Então, não daria para castigá-lo. Ele com tinha grande que ser... influência, com grande influência. Claro, exatamente. Participou, foi um líder de campanha, né? Quer dizer, então, foi só a maneira como foi feito. Ele poderia ter saído de forma muito mais honrosa do que aparentemente demitido, quando na verdade é ele que se apresentou, né? Claro, forçado ou não, ele que se apresentou à demissão, e o cargo ao qual ele foi conduzido é excelente, né? Apenas um parênteses aqui, o nosso internauta, o Denis Mori, pergunta como o senador passou pela imigração, escondido no porta-mala. Olha, Denis, eu acho que eu não preciso nem consultar o nosso convidado. Ele não passou pela imigração, ele simplesmente entrou no país, não passou por esses controles, ele entrou no país e, tecnicamente, entrou clandestinamente. Porque o carro da embaixada, ele é inviolável, né? Ele é território brasileiro. É como se fosse território brasileiro. Então, a correspondência, o automóvel da missão é inviolável. Isso garantiu ao Saboia passar por todas as fronteiras. No momento em que ele diz, olha, eu sou diplomata, o carro é intocável. E o que tem dentro do carro também. A propósito, a senhora estava falando do período da negociação com os torcedores do Corinthians, que ficaram presos, enfim, naquele episódio envolvendo, que culminou agora com a libertação. Bem, naquele momento, o Saboia era o seu principal interlocutor. Ele sugeriu em algum momento, ou pelo menos insinuou, alguma operação parecida com essa para trazer os meninos de lá? Ele não, ele ainda era bastante cuidadoso com isso, né? Mas, evidentemente, entre nós advogados, nós cogitávamos.
muitos dos rapazes estavam em condições de vida precária, né? Hoje a gente vê todos eles sorrindo, mas alguns, um estava com o braço já necrosado, ele ia perder o braço. O outro já estava num estado psicológico tão grave que havia se tatuado o corpo inteirinho com a palavra Corinthians, né? Como para justificar o porquê que ele deveria estar ali. Então, num espaço minúsculo, sem acesso à água potável. Muitas vezes eram expostos nus no pátio à noite fria. Então, evidentemente que para quem, nós que nos defrontamos com aquela situação, se não desse para funcionar com base na lei, como de fato funcionou, retirá-los era uma alternativa, né? A última, mas seria uma alternativa. Mas essa proposta nunca partiu do diplomata Saboia, pelo contrário, ele sempre reiterava que estava cumprindo ordens do governo brasileiro e que ele era um funcionário público e que ele... Disciplinado, e que ele respondia só respondia de acordo com as ordens do governo brasileiro. Por isso é muito surpreendente que ele tenha tomado essa iniciativa pouco tempo depois, dizendo que foi sozinho, porque só se foi com base num estresse absurdo que ele tenha passado, porque ele sempre foi, nesse episódio dos corintianos, muitas vezes nós discutimos, querendo produzir uma prova ou não, e ele dizia, não, vocês não vão produzir isso porque o governo brasileiro não quer, mas ele era talvez no seu íntimo favorável. Então, ele era muito seguidor das ordens do Itamaraty. Ao longo desse processo, a senhora chegou aí à Embaixada Brasileira em La Paz? Não, nós trabalhamos diretamente em Oruro, né? Mas a Embaixada Brasileira em La Paz é uma casa pequena, né? Bem modesta, bem arranjada, sim, mas o senador não tinha acesso como tem Assange, né, em Londres, a sair na varanda, tomar sol, não, ele ficava mesmo num quarto pequeno, que era o quarto de máquinas, onde estava a máquina de xerox, enfim, ele estava preso. Em algum momento, durante o processo que culminou na libertação dos torcedores do Corinthians, a senhora chegou a ouvir alguma referência sobre o caso do senador Roger Pinto que estava na embaixada, ou que isso podia atrapalhar as negociações para libertar os torcedores? Não se tratava do assunto senador. Então, porque chegou a se especular aqui de que havia uma relação entre os dois casos. No foco mesmo do problema, não. Então, o que disse Eduardo Saboia na sua entrevista, provavelmente é verdade, de que ele não via mais negociações para tirar o senador de lá. Que a comissão bilateral, né, entre brasileiros e bolivianos, essa comissão que trabalhava pela saída pacífica e humanitária do senador, ela, na verdade, não estava trabalhando, e que ele tem dezenas de e-mails revelando justamente que era só uma enganação, porque a comissão não estava fazendo nada. Então, é bem provável que já naquele tempo a comissão não estava fazendo nada, porque nunca se tratou do assunto do senador, nem da nossa parte, nem da parte das autoridades bolivianas judiciárias, que também foram, nesse período, muito corretas, né? O que era possível fazer perante a lei, a Fiscalia, lá o Ministério Público fazia, e em nenhum momento eles condicionaram uma coisa a outra. A gente, de certa forma, essa operação acabou envolvendo, na medida em que envolveu fuzileiros navais, envolveu a defesa e o ex-chanceler, que é o ministro da Defesa, Celso Amorim. Que imbróglio tão bem articulado, não? É um roteiro de filme, né? É quase um livro do Tom Clancy, né? Pois eu acho que o Padilha depois do Tropa de Elite 2, agora ele está fazendo Robocop 3, quando ele voltar. Podia fazer, porque realmente é uma história cinematográfica, né? Quer dizer, a fuga pela cordilheira, pela selva. Comendo só castanhas e bananas, e rezando. Pois então, ontem era evidente um certo desconforto na defesa, a tal ponto que houve um silêncio absoluto. Hoje apenas, né, ou seja, terça-feira, é que pela primeira vez saiu um texto que a gente percebe que ele é muito mais da lavra do Amorim chanceler do que do Amorim ministro da Defesa, onde ele diz o seguinte, que a defesa não tinha conhecimento,
que os 3 adidos militares estavam fora no dia da operação e que a subordinação dos fuzileiros navais que deram a segurança era ao diplomata Saboia. E que a missão primeira deles é a proteção de qualquer dos diplomatas, da missão como um todo e dos diplomatas, e que eles estavam acompanhando enfim, a fuga muito mais com o foco de proteger o Saboia. Quer dizer, ou seja, nem citam o senador. Quer dizer, isso vai deixando cada vez mais claro que o senador é um preso desconfortável e um asilado desconfortável também aqui. Né? É verdade. Mas para ele voltar, provavelmente pode Evo Morales pedir a extradição, e aí nós vamos ter outro processo talvez parecido com aquele do Cesare Battisti, mas agora ele fica no Brasil em segurança. Mas a gente percebe como há um pouco ainda a continuação daquela filosofia do eu não sabia de nada, né? O que é muito constrangedor, porque a gente tem que saber sim, né, tudo que está acontecendo, claro. A gente tem que saber o que está acontecendo sim, tem que ter responsabilidade, e quando acontece, chamar para si e dizer a responsabilidade é minha. Então, o que eu reparo é a continuidade da filosofia do eu não sabia de nada, a continuidade da atrapalhação, porque qual deveria ser a posição do governo brasileiro? Nenhuma. Então, o rapaz chegou no Brasil, o senador chegou, tiramos ele de lá por razões humanitárias. Ponto final. Não tem que dar mais nenhuma explicação. Porque é assim que se procede. Né? Há, inclusive, uma legislação, hoje ainda, na Rádio Eldorado, na segunda edição do Estadão no Ar, ao meio-dia, um especialista, um psicanalista, dizia o seguinte, que a legislação internacional até prevê uma situação como essa, em que se ele tivesse realmente, se 3 laudos diferentes o apontassem como psicologicamente deprimido a ponto de se autodestruir, ou seja, de tentar ou cometer o suicídio, ele poderia deixar a embaixada com um salvo-conduto emitido pela ONU. Quer dizer, e por que não chegou a esse recurso? Independentemente de salvo-conduto, se você tem alguém que precisa de ajuda, é um princípio do direito penal de qualquer país, tem a legítima defesa e você tem que salvar o outro, ajudar o outro também. Então, a coisa teria sido muito mais discreta se, não importa a maneira como o Saboia trouxe o senador para o Brasil, fez bem, né? Fez por razões humanitárias, fez apoiado em tratados internacionais e fez porque era ele que respondia pela embaixada. Né? Ademais, bastaria que a presidente Dilma, num telefonema, dissesse ao presidente Evo Morales, presidente, eu não tinha outra alternativa. O rapaz, o senador, não poderia permanecer lá, que ele ia morrer. Assunto encerrado, meu amigo. Vamos tocar a vida, porque ambos os países, nós temos muito trabalho pela frente e não vamos agora perder tempo. Você não está satisfeito, você pede a extradição e vamos julgar. Agora o assunto está encerrado. Mas houve uma posição de ficar menor diante da situação. Não, o Brasil, eu agi mal, o meu senador se comprometeu, fez o que não deveria fazer, cai o meu ministro das Relações Exteriores, volta de lá, fez todo um imbróglio que, na verdade, ficou muito feio. Foi uma reação exacerbada no seu ponto de vista? Sim, e sem nenhum profissionalismo, porque nas relações internacionais as coisas acontecem todo dia dessa forma e devem ser muito discretas. O que foi feito pelo Saboia? Foi o recurso à ética dos resultados e não dos princípios. Ele tirou de lá alguém, era ele que estava no comando, ele fez, né? Já havia sido concedida o asilo, já havia sido concedido e a coisa poderia ter terminado assim, né? Mas parece que aí houve uma tentativa do governo brasileiro de se justificar ou de ficar bem com o governo boliviano por razões que não são comerciais, né? Aqui tem uma pergunta de internauta também. Eu vi o Mar José Silveira de Lima. Ele diz o seguinte, que o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia acusa o Brasil de ter desobedecido diversos acordos internacionais, inclusive o que considera irregular conceder asilo a um acusado de crime. Do que o Brasil também pode acusar a Bolívia, visto que as normas de asilo independem do motivo da perseguição, o salvo-conduto visa a proteção do asilado, havia notória intenção de confiná-lo e constranger a embaixada brasileira. Dá para imaginar a situação parecida se fosse imposta, por exemplo, a embaixada norte-americana ou venezuelana? Bom, a embaixada, se alguém pedisse asilo na embaixada americana... Ou venezuelana nessa situação? Provavelmente os americanos teriam resolvido bem mais fácil, bem mais discretamente, né?
usando outras estratégias que não são só a conversa, ou a ideologia, ou a bem-querência. Eles aí apelam para pressão de acordos internacionais ou financiamentos que aquele país está precisando. Então, teria sido resolvido de forma mais rápida e talvez mais profissional. Com a Venezuela, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Doutora Maristela, para encerrar essa ótima conversa que a gente está tendo aqui, o que pode acontecer agora? Quer dizer, ou seja, me ocorreu aqui agora um episódio engraçado do século XIX em que diplomatas ingleses constrangidos na Bolívia, o almirantado sugeriu que fosse declarado um estado de beligerância, um estado de guerra com a Bolívia, e a rainha Vitória falou, não, vamos fazer uma coisa melhor, vamos tirar a Bolívia do mapa. E há mapas do Império em que não consta mais a Bolívia. E ela mergulhou numa crise que ainda não terminou. Né? Bolívia, que era um grande centro produtor de prata, essa coisa toda virou nada. Né? O que a gente vai fazer? Tirar a Bolívia do mapa? Bom, a Bolívia já se tirou do mapa, né? Indo para a Bolívia hoje, eu não sei quem foi 10 anos atrás, mas indo agora, a Bolívia é um estado absurdamente comunista, né? As crianças vão para a escola de meinha vermelha, do chapeuzinho do Che Guevara, então ainda é um estado militarizado, onde você só pode comprar no supermercado aquilo que o governo determinou que pode entrar, então são muito poucas coisas. Então a vida ainda é uma vida... Eles se retiraram do sistema democrático, eles se retiraram, digamos, dos conceitos ocidentais de Estado de Direito. Então, eu acho que é entregá-los à própria sorte. Agora, que há aí um mistério que mantém as relações do governo com Bolívia, Venezuela, Equador, quer dizer, com essa, digamos, política mais populista, isso sim. E já era o tempo de que isso acabasse, né?